Olá pessoal, muito boa noite, muita paz, muita luz para vocês. Aqui em nosso Ashram nós saímos de uma tempestade, uma chuva que horrível aqui, quase que chegou até nós aqui. Que nós temos um riacho que passa aqui ao lado do Ashram, Temos 300 metros de fundo, assim, o rio passa. E quando ele enche, nossa, é muita água que corre, Inclusive a ponte lá na frente fica inundada, ninguém entra, ninguém sai, mas é umas 2, 3 vezes por ano só que acontece, Mas é interessante. Para lavar o planeta, Ver se lava o coronavírus, Leva embora, um raio. Tchá, Bom, hoje nós vamos falar então da importância, como que eu encontro hoje um mestre e um guru aceitável para me ensinar, para me orientar. Muito bem. Eu acho que todos, em toda a história da humanidade, nós procuramos esses mestres ideais para nos mostrar o caminho, da transcendência, mostrar o caminho da iluminação, Na Igreja Católica, buscar o caminho da salvação, Nós estamos como se estivéssemos condenados a esse mundo de expiação, a esse mundo de sofrimento e angústia, Então, eu lembro na minha vida, que aconteceu muito disso comigo. Na década de 70, começo de 70, eu tinha 15 anos de idade, e eu fiquei apaixonado pelo Kung Fu chinês. Eu comecei a ver o Tai Chi. Mas eu tinha uma frustração muito grande, porque, em primeiro lugar, esta época era uma época que não tinha Kung Fu no Brasil. Deixa eu explicar para vocês que coisa interessante. Em 75, surgiu o seriado, em 70 e pouco surgiu o seriado do Kwai Shan Caine, do Kung Fu. Ninguém sabia o que era Kung Fu no Brasil, essa palavra, ninguém sabia. Tai Chi Chuan então estava xingando, xingava de nome feio, falasse Tai Chi Chuan, E eu lembro que no Brasil existia uma única academia de Kung Fu, uma única em São Paulo, de um professor, chamava Academia Sino-Brasileira de Kung Fu. A única. E eu, muito interessado em artes marciais, fui conhecer, ver. Mas eu sempre, eu queria aquela coisa do monge. Eu queria aquela filosofia que me encantou, o taoísmo, o budismo que me encantou, sabe? Aquela coisa que a gente via no Kwai Shan Caine, aquele mosteiro, aquela filosofia, sabe? Eu queria ter um mestre igual, sabe? Eu queria ter um mestre igual o Kwai Shan Caine tinha lá, aquele mestre cego, sabe? O mestre pó, E eu era moleque naquela época, Eu tinha 16, 17 anos de idade. E foi lançado nessa mesma época a Operação Dragão. Operação Dragão é dessa época do Bruce Lee, Foi aqueles ícones do cinema, de artes marciais. Então, inclusive esse seriado do Kwai Shan Caine era para ser feito pelo Bruce Lee. Era para ser feito. Mas os diretores não escolheram o Bruce Lee pelo fato do Bruce Lee ser muito violento. Ser muito violento. Ele era porrada. Ele queria um homem sereno, um cara com semblante de monge, coisa bem zen, bem budista mesmo, sabe? Por isso eles acabaram escolhendo, um americano. Eles não deviam ter feito isso. Eles deviam ter escolhido um chinês. Podia ter sido aquele velho. Eu acho assim, o Kwai Shan Caine, o monge, não podia ser jovem daquele jeito. O seriado teve um erro trágico. Ninguém consegue ser Mark Tigre Dragão na idade daquele moleque lá. O cara tinha no máximo 30 anos de idade, cara. Então, mas nem a pau que alguém consegue Tigre Dragão com 30 anos de idade no Monstro Shaolin. Isso é lenda. Isso não existe. Tá? Isso é uma coisa muito difícil. É uma coisa de iluminação, uma coisa de transcendência em Shaolin. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado, quando eu ouvi esses professores de São Paulo falar e discursar
um jogo de ego, de competição. Falei, puta merda, não é nada disso que eu estou procurando. Não é nada disso. Um falando mal do outro. Aí mais tarde, um pouco, chegou um chinês, né? Muito bom, ele montou uma academia em São Paulo, a segunda academia do Brasil, hein? Não tinha nada. Eu lembro que eles começaram a lançar nessa revista de artes marciais, era karatê, judô, jiu-jitsu. Kung Fu tinha uma página, porque não tinha ninguém treinando Kung Fu no Brasil. Só tinha aquela academia, só repórter daquela. Aí veio o Li Wing-Kei, ele montou uma academia Garra de Águia, estilo Garra de Águia, estilo Tom Long também, na Consolação. Se não me engano, existe até hoje a escola lá, né? Na Rua da Consolação, em São Paulo. E eu fui assistir, né? Eu gostei, achei interessante. Ele era mais dócil, ele era mais tranquilo. Mas imagine eu saindo daqui para lá, né? Aí eu consegui, né, alguém que me ensinasse, um chinês que me ensinasse por Campinas, mais fácil. Não tinha academia, era fundo de quintal, ensinar os primeiros passos de Tai Chi, os primeiros passos de Kung Fu, né? E nesse meio tempo, a minha mediunidade começou a explodir. Então eu procurava muito, muito mesmo, alguém que me ensinasse filosofia avançada, aquela filosofia esotérica espiritual. Não encontrava, não tinha ninguém. Além de não ter, só ter 3 ou 4 academias depois. Então, eu não tinha para onde ir. É. Oi? Qual câmera? Essa? Por quê? Só um minutinho, gente, eu vou dar uma olhada aqui. Aconteceu alguma coisa. Será que ela desligou? Não, ela não desligou. Hã? Vai lá. Voltou. Osmar, problema do Osmar. Osmar contato. Cabo com o Osmar contato. Bom, então eu lembro que eu fiquei muito triste, né? Porque eu não encontrava um professor que eu me identificasse. Ensinar movimento. Até quando eu vou aprender movimento? Eu queria aprender outra coisa. Eu queria aprender esoterismo. Eu queria aprender taoísmo. Eu queria aprender aquela magia. Porque aquela velha história. Você vai lutar com quem hoje? Né? Eu vou, competição, torneio, quero. Não quero ganhar medalha, não quero nada. Eu queria aprender essa coisa transcendental. Aí foi nessa minha busca profunda que eu, numa meditação em casa, né, é que aparece, a minha mediunidade explode de novo, um chinês aparece na minha frente. Você lembra aquele provérbio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Sabe? Então, a partir daquele dia, minha vida sofreu uma mudança radical. E vou dizer uma coisa, eu nem na Unicamp tinha entrado ainda. Tá? Então, eu tinha 17, 18 anos de idade. E a partir daquele momento, eu tinha um mestre espiritual. Tá? E aí, ele me mostrava uma série de coisas, falava comigo, tirava eu do corpo e me levava para lugares. É tudo que eu queria. E nunca encontrei aqui embaixo. Nunca encontrei uma escola de Tai Chi, uma escola de Kung Fu, que me ensinasse essas coisas. A maior parte é porrada, é briga, é luta, é medalha, é competição, torneio. E é tudo que eu não queria. Então, eu fui treinando, treinava um pouco da parte física, das coisas daqui, e a parte espiritual, né?
Até que um belo dia vem um chinês e fala assim: vou ensinar a vocês o caminho do venerável guerreiro. Um espírito. Para ensinar a forma do tai chi que vocês praticam. O caminho do venerável guerreiro. Eu lembro que ele demorou 9 meses para nos ensinar. Cada semana o grupo se reunia e ele vinha e ensinava um pedaço desse cati. E eu lembro que praticamente a minha busca ela foi para o plano espiritual. E eu treinava, né? Aí eu entrei na Unicamp em 76. Eu já tinha 21 anos de idade quando eu entrei na Unicamp, né? Eu tinha 20, né? Eu ia fazer 21. Eu entrei com 20 anos na faculdade e conheci um chinês, um amigo na faculdade maravilhoso, nesta época, que gostava muito dessas coisas e tinha uma mulher brasileira que era uma médium maravilhosa. Veja bem, nós nos reunimos um dia, ele e a esposa dele, e esse mestre que me levava, aparecia para mim, incorporou nela e conversou com a gente. A partir daí, sabe o que foi importante? Eu pude reunir mais pessoas para ouvir o mestre. Não era só eu. Eram mais pessoas. Então nós fomos um grupo da minha... Aí, né? Eu já tinha montado uma academia em 77 de Kung Fu. A primeira academia de Kung Fu minha aqui. Né? E aí nós tínhamos um grupinho na academia que era bastante esotérico. Eu gostava dessas coisas. Que eu ensinava isso. Né? E aí nós montamos um grupo para estudar o Kung Fu, o Tai Chi, com esses espíritos chineses. Você vê, não podia ser num centro espírita kardecista. Tinha que ser nós montando. Porque daí nós íamos receber o chinês, íamos ter as portas abertas para ele nos ensinar do taoísmo, do Tai Chi, falar sobre o Tai Chi. Nossa, no começo ele falava sobre Kung Fu, sobre o Tai Chi, nos ensinava taoísmo. Pô, você não tem noção. Nós conseguimos uma fonte de conhecimento que não tem no planeta. Nós abrimos umas portas aqui no Brasil, nesse aspecto. Né, de trazer, esses caras foram monges em Shaolin, que é melhor para ensinar de você do que um espírito que morou lá, que passou por toda aquela situação lá. Né? Então, esse canal, para mim, para nós, foi fantástico. Como eu falei para vocês, né, nós tivemos Yogananda, Osho, grandes mestres que vieram para o Ocidente nos ensinar, mas eles foram embora, e agora? Né? Como é que eu faço? Então, o que nós estamos fazendo? Presta atenção. Há muitos anos eu trabalho, há muitos anos eu formei muitos instrutores. Formei muitos professores de Tai Chi, de Kung Fu. Né? E essas pessoas é que vão instruir vocês agora. Essas pessoas que vão te ensinar yoga, vão te ensinar Tai Chi. E todos eles com base na espiritualidade verdadeira. Vocês podem sentar, falar de espírito, falar de vida após a morte, falar de ET, de disco voador, e vocês vão ter um diálogo completamente aberto. Entendeu? Esse foi o ponto. Nós abrimos a porta. Aí veio muita gente atrás. Então esse pessoal, né, eu já formei, por exemplo, mais de 100 pessoas nos últimos anos agora, né? Para ser instrutor de Tai Chi. E todos eles aprenderam essa filosofia. Se você entrar na academia dele, você vai aprender o movimento mais toda essa experiência. E é tudo que eu procurava e não achava. Então, como eu sei que não tinha, eu falei, então eu vou formar esses caras agora. Eu aprendi, agora eu vou formar essa turma. Agora vamos preparar esse tipo de professor que não tem no Brasil, que agora precisa ter nessa nova era, nessa nova consciência. Então agora, se vocês procurarem, vocês vão encontrar em São Paulo, vocês vão encontrar em vários lugares do Brasil, alunos nossos, da nossa linha espiritual, da nossa linha, que está ensinando Tai Chi, está ensinando Kung Fu.